O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. A pandemia do novo coronavírus tem alterado os padrões de uso das redes de telecomunicações, especialmente da internet. São funcionários que estão trabalhando na modalidade home office, universidades e escolas adotando ferramentas de educação à distância, pessoas confinadas nas suas casas que querem consumir notícias, jogos online, assistem a filmes na modalidade streaming, em plataformas como a Netflix e outras similares. Tudo isso tem levado a um aumento substancial do uso da internet, como escreve o professor de Planejamento Estratégico e Sistemas Integrados de Gestão da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vivaldo José Breternitz, que é doutor em Ciências pela USP, a Universidade de São Paulo. Ele conversou com a gente no Liberal no Ar desta quinta-feira, dia 26. Comigo, Bruno Moreira, e com a Thalita Bristotti. Professor, bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Explica para os ouvintes que impactos no aumento do uso da internet, o que isso pode gerar para a gente que está usando, né, para os usuários. Esse impacto que está ocorrendo em função dessas razões que você colocou de maneira bastante clara, pode provocar um congestionamento da rede, né? Esse congestionamento da rede, ele vai ficar visível, vai ser sentido pelos usuários, principalmente com uma queda da qualidade dos serviços, com uma queda dos tempos de resposta quando a gente acessa bases de dados em computadores, por exemplo, né? Tudo isso pode acontecer, tudo isso acontece já em determinados momentos, em determinados sites que a gente acessa, em determinados divulgadores ou provedores de conteúdo, né? Como essas grandes plataformas de filmes. Agora, professor Vivaldo, o senhor menciona em um artigo sobre esse assunto, né, que foi distribuído à imprensa, o termo queda do padrão de serviços. O senhor pode explicar exatamente o que o senhor quer dizer quando usa essa expressão? Qual é o tamanho dessa queda, como a gente pode percebê-la nesse uso além da conta, por conta de todas as pessoas, ou boa parte das pessoas terem mais acesso à internet nesse momento? Essa queda de padrão é uma expressão técnica na área de telecomunicações, de computação, né? Para o usuário comum, o que nós podemos ter, como a gente já acabou de dizer, é uma demora, por exemplo, quando você faz uma consulta ao Google, por exemplo, né? Você entra lá com uma questão no Google, pode demorar para essa resposta chegar, para você demorar um pouco mais, né? No que se refere, por exemplo, a conteúdo do tipo filmes, né? O que pode acontecer é que, de repente, o filme pode parar. Se você estiver, por exemplo, conversando com alguém pelo WhatsApp, com imagens, por exemplo, pode haver aquele congelamento, né? Então, esses são alguns sintomas dessa queda de qualidade de serviço que vem sendo enfrentada pelos provedores desses grandes serviços de streaming, filmes, né? E também pelas empresas de telecomunicações, fazendo algumas mudanças, né, que são perceptíveis para o usuário, mas não, até o momento não tem gerado grandes quedas na qualidade. E professor, existe diferença entre internets de empresas e internets da nossa casa? Porque, por exemplo, aqui no jornal nós estamos em home office. Antes eram 30 pessoas trabalhando em uma internet, em uma rede, que era a rede do jornal, e hoje estamos aí as 30 pessoas distribuídas nas nossas casas. Existe uma diferença entre esses dois tipos de rede, justamente para haver esse aumento de uso da internet? Não, existe. Realmente, quando uma empresa contrata os serviços de um provedor de rede, ela contrata o que nós chamamos de uma determinada largura de banda, né? Ele é como um cano que chega água na nossa casa, tá? Então, esse cano que chegaria às empresas, normalmente é muito mais largo do que um cano que chega na nossa casa, evidentemente, né? Na internet doméstica existem alguns outros problemas, né? Por exemplo, as pessoas que moram em áreas que não são servidas por fibra ótica, né? Normalmente
a internet chega à casa dessas pessoas por cabos telefônicos normais, né? E essas redes telefônicas normais, elas têm uma capacidade de transmissão de dados menor. Além disso, é muito comum a gente ver as pessoas, os funcionários das empresas de telecomunicações trabalhando nos postes, por exemplo, né? Uma tempestade, qualquer coisa assim, pode romper um cabo e a pessoa simplesmente vai lá, entre aspas, amarra o cabo novamente, né? E isso é suficiente para que nós falemos ao telefone. Mas esse tipo de remendo, esse tipo de estrutura não fibra ótica normalmente permite um tráfego ainda menor de dados, né, como se o cano ficasse ainda mais fino, né? Então a gente sente essa diferença nas nossas casas, ou por termos contratado uma largura de banda menor do que as empresas normalmente contratam, ou porque aquele pedaço da rede que chega nas nossas casas, ele ser construído com uma tecnologia mais antiga, os tais cabos, né, de cobre, não de fibra ótica. Agora são 7h29, nós estamos conversando com Vivaldo José Preternitz, que é professor da Universidade Mackenzie, professor de Planejamento Estratégico e Sistemas Integrados de Gestão, sobre o aumento do uso da internet nesse período de isolamento social, de quarentena aqui no estado e os seus reflexos. Professor, o senhor menciona preocupação de governos, inclusive, com esse cenário. O senhor realmente teme em que proporção, né, que esse problema do aumento do acesso à internet, ao mesmo tempo, com as pessoas mais tempo em casa, possa influenciar, inclusive, na entrega de serviços públicos que são oferecidos pela internet? Veja bem, isso é uma possibilidade. Eu, particularmente, não acredito que isso venha acontecer, porque as empresas, desde essas que distribuem conteúdo, o Netflix seria o exemplo mais clássico, né, até as empresas de telecomunicações, elas têm condições de mexer no tráfego, alterar os padrões de tráfego, fazendo com que o volume de dados que anda pela rede, que trafega pela rede, seja menor e, consequentemente, tornando esse cenário de paralisação de serviços públicos mais remoto, né? O primeiro ente governamental que manifestou essa preocupação foi a União Europeia, e atendendo a pesquisa ou a orientação da União Europeia, alguns grandes provedores de serviços passaram a distribuir principalmente filmes com um padrão de qualidade um pouco menor. Aquele Full HD, ou alta definição, ou High Definition, que nós ouvimos falar, normalmente não está sendo usado nas transmissões na área da União Europeia. Eles estão transmitindo naquilo que se chama de padrão standard, né? Uma redundância padrão standard. Isso traz uma pequena queda na qualidade desses filmes, desses vídeos, que muitas vezes o usuário nem percebe. É como se nós, nas nossas casas, estivéssemos assistindo a um canal de televisão em HD ou na modalidade padrão. Todos nós temos TV a cabo, podemos fazer essa opção. Ou seja, a qualidade é um pouco menor, mas é perfeitamente assistível, entre aspas, né? Ou são perfeitamente assistíveis esses filmes que são transmitidos dessa forma. Além disso, as empresas de telecomunicações, elas podem alterar o regime de tráfego, né? Então, por exemplo, elas podem retirar recursos de áreas que estão sendo não tão utilizadas, né, que não está havendo um tráfego tão grande, e alocar esses recursos para áreas em que o tráfego é maior. Isso é feito através de software, né? Não precisa ter ninguém na rua mexendo, né? E isso é um procedimento padrão das empresas de telecomunicações desde antes da crise, né? Eles vão monitorando o seu tráfego, certo? E vão alterando os recursos que estão disponíveis para fazer com que não haja prejuízos em nenhum lugar, ou para que esses prejuízos sejam os menores possíveis. Até o momento, dado o cenário atual, a gente não acredita que venha a ocorrer um colapso da internet, por exemplo, certo? As medidas que vêm sendo tomadas por todos esses players, né, os fornecedores de conteúdo e as empresas de telecom, mas a gente acredita que seja suficiente para manter os serviços funcionando. Embora cuidados sejam sempre necessários, né? Muito bem, ninguém vai ficar sem WhatsApp, rede social, nada disso, né? É o que acreditamos e é o que esperamos. Muito bem, professor. Obrigado pela atenção com a gente aqui no Liberal no Ar. Muito obrigado, sou eu que agradeço a atenção de vocês. E eu
eu gostaria de deixar uma mensagem aos seus ouvintes, se você me permitir. Claro, pois não. Nesses momentos de crise, é que a gente vê a importância do rádio, né? O rádio forma, o rádio diverte, o rádio acalma, sempre com uma proximidade maior com os ouvintes do que nos é dado pela televisão. Ontem à noite eu estava vendo o jornal italiano Corriere della Sera e havia uma matéria extremamente interessante sobre a importância do rádio nesse período. A gente, como cidadão, tem que agradecer a vocês que continuam trabalhando e continuam nos provendo de informações e diversão nesse momento tão difícil. Parabéns pelo trabalho, espero que vocês possam continuar nos ajudando dessa forma. Nós é que agradecemos pela mensagem, pela atenção com o nosso trabalho também. Muito obrigado, professor. Por nada, um bom dia a todos. Ouvimos aqui no Liberal no Ar o professor Vivaldo José Breternitz, professor de Planejamento Estratégico e Sistemas Integrados de Gestão da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele conversou com a gente sobre os impactos do cenário do novo coronavírus para o tráfego na internet aqui no país.